Olá, bom dia, graça e paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos estar meditando hoje num texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25. Gostaria de estar passando algo para os irmãos hoje em relação a nós lidarmos com pessoas. Nós aprendemos muitas coisas na nossa vida e não aprendemos aquilo que é mais importante na nossa vida, que é lidar com pessoas. Com certeza, nós já fomos muito abençoados por algumas pessoas e também, com certeza, já fomos também magoados por algumas pessoas. Eu não estou falando aqui hoje nem de pessoas boas e nem de pessoas más. Simplesmente estou falando de pessoas. Eu estou falando de pessoas como eu e de pessoas como você, que pode ser sim bênção na vida de algumas pessoas, mas também pode sim ter sido, ou talvez até infelizmente esteja sendo maldição na vida de alguma pessoa. Então vamos prestar atenção nesse texto. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Presta atenção. Essa pessoa levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame-o, seu próximo, como a si mesmo. Então aqui nós vemos um tipo de pessoa que existe muito hoje, tentando confrontar Jesus. E essa pessoa, a palavra aqui fala que ele era o quê? Um mestre, um doutor na lei. E Jesus deveria estar fazendo algo que estava incomodando essa pessoa. Jesus, a palavra fala que ele estava atraindo multidões para o deserto para vê-lo pregar. E esse doutor da lei provavelmente se sentiu ameaçado, se sentiu enciumado. Então ele foi fazer o que? Ele foi colocar Jesus à prova. Só que aqui entra uma primeira lição para nós lidarmos com pessoas. Jesus, ele simplesmente respondeu esse homem com uma outra pergunta. Ele colocou esse homem para pensar. Ele pergunta para esse homem, né? Com a pergunta dele próprio. Ele fala para esse homem assim: o que, né? Está escrito na lei, porque esse homem era um doutor da lei. Então Jesus, se falasse por ele próprio, estaria indo contra a lei. Mas Jesus pega e fala para ele: o que está escrito na lei? E ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame a quem? O seu próximo. Jesus então disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus tenta ali eliminar aquela discussão, aquela afronta. Jesus fala: olha, você está certo. Jesus pega e dá razão para esse homem. Você está certo, você está correto. Faça isso e você viverá. Mas a palavra fala, olha que interessante, esse homem ele queria continuar o confronto. A palavra fala, mas ele, versículo 29, estou aqui. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja bem que esse homem ele estava com tempo, ele queria criar a contenda, ele queria continuar a discussão. E quantas vezes no nosso caminho nós encontramos pessoas com tempo, pessoas dispostas a nos tirar do sério, a fazer com que nós venhamos perder a bênção. Esse homem estava com essa intuição, mas Jesus não, Jesus tinha que continuar
a sua rotina, continuar o seu trabalho. Jesus ainda tinha que ir pregar para outras cidades, mas esse homem tinha tempo. Então Jesus, novamente, usando de sabedoria, conta uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia Sagrada sobre amar o próximo. Jesus então responde a ele falando essa parábola, contando essa parábola. E Jesus disse em resposta: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha, amados, que aprendizado dá para nós tirarmos dessa lição. Esse homem, a palavra fala que foi até Jesus para confrontar Jesus. Jesus coloca esse homem para pensar. Jesus põe esse homem para pensar, perguntando para ele o que a lei mandaria fazer em relação à salvação. E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. E Jesus fala: você está certo. Esse homem, não ficando contente com a resposta de Jesus, ele fala: e quem é meu próximo? E Jesus então lhe mostra. Fala: olha, o homem saiu de Jerusalém, vinha descendo, foi atacado por pessoas. Nós estamos hoje aqui falando o quê? De pessoas. Algumas pessoas feriram aquele homem. E daí passou perto daquele homem o quê? Outros tipos de pessoas, pessoas com títulos. Passou perto daquele homem quem? Um sacerdote. Mas esse sacerdote não parou para ajudar aquele homem ferido. Depois passou outra pessoa com título. Passou um levita, um adorador de Deus nos templos. Mas também não ajudou esse homem. Daí passa alguém que era considerado inimigo do povo judeu, alguém considerado muito pecador, mas para e ajuda aquele homem caído. Mas o ensinamento disso aqui, muitas vezes os títulos não fazem as pessoas melhores. Um médico, ele não é médico só porque ele tem o seu diploma ali pendurado na parede. Ele é médico quando ele exerce a sua função, quando ele cumpre a sua função. Um pastor, ele não é pastor só porque ele estudou teologia, só porque ele tem uma credencial de pastor. Ele é pastor quando ele cumpre a sua função. E alguém que não tinha título nenhum passa perto de um homem, de um próximo, de uma pessoa e cuida dessa pessoa. E daí Jesus fala para esse doutor na lei: você deve fazer o mesmo, você deve cuidar do próximo. Nós devemos amar o próximo, nós devemos ajudar o próximo.
E nós devemos fugir de confrontos, não lutando, brigando ou respondendo à mesma altura, mas fazendo com que as pessoas pensem. Certa vez, Deus chega até o profeta Natã e fala: Natã, você vai até lá o meu servo Davi e fala que ele pecou contra o Deus de Israel. E por causa desse pecado, ele terá grandes consequências. Muitas coisas ruins irão acontecer na vida dele, por ele ter pecado contra o Deus de Israel. E Natã então usou de outra ferramenta muito importante para nós lidarmos com pessoas. Natã, ele usou de sabedoria. Natã chega até o rei Davi e conta uma história para Davi. Natã não chegou lá e falou assim: Davi, a casa caiu, você se acha o bonzão, você se acha o queridinho de Deus, só que dessa vez a casa para você caiu, Davi. Você cometeu um pecado grave, agora vai ter consequências gravíssimas sobre a sua vida e sobre o seu reinado. Não. Natã chega e coloca também Davi para pensar. Natã chega até Davi e fala: Davi, tinha um senhor, um fazendeiro com muitas, mas muitas ovelhas mesmo. Muitas. E tinha do lado dele um vizinho com uma ovelha só. E esse fazendeiro com muitas ovelhas recebeu alguns visitantes. Só que esse fazendeiro, para saciar a fome desses visitantes, ele pega e mata aquela única ovelha que o seu vizinho tinha. Davi, assim como todo ser humano, como toda pessoa, ficou indignado. Como pode alguém fazer isso? Não é possível algo assim. E Natã fala: é possível sim, Davi. E isso aconteceu. E o que essa pessoa merece? E como todo ser humano, como todas as pessoas, eu me incluo entre essas pessoas, o julgamento já estava pronto. Essa pessoa é digna de morte. E Natã fala: então, Davi, o problema é que essa pessoa é você. Você poderia ter quantas mulheres quisesse, amparado pela lei do nosso país, da nossa nação. Você só não poderia ter uma mulher casada. E você tomou como esposa a mulher de Urias, do teu servo, do teu soldado. E a palavra fala então que Davi caiu de joelhos por terra e começou a chorar e a implorar a misericórdia de Deus. Então, muitas vezes, hoje a mensagem é para falar sobre pessoas. Pessoas, elas agem de forma que muitas vezes nos surpreende. Nós agimos de forma que muitas vezes nos surpreendemos. Eu tenho dia que à noite eu coloco a cabeça no meu travesseiro e eu falo: meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso? Como eu tive coragem de falar aquilo? Porque eu não pensei um pouco mais para dar essa resposta? Oh, meu Deus, como eu fui tolo. Contudo, eu não virei santo, mas eu tenho uma vida de oração. Todos os dias eu leio um pouco a palavra de Deus. Eu converso com pessoas, eu assisto vídeos. Inclusive, isso que eu estou passando para vocês, eu vi de um pastor muito conhecido, ele falando sobre esse tema também, Thiago Brunet. Então, mas mesmo assim, durante o dia eu cometo erros. Só que existem ferramentas, existem pessoas que existem na nossa vida para nos ajudar. Aquele samaritano, ele foi uma bênção na vida daquele homem que estava caído. Enquanto algumas pessoas roubaram aquele homem vinha descendo de Jerusalém, feliz, alegre. E muitas vezes as pessoas elas querem nos derrubar, as pessoas muitas vezes elas querem nos prejudicar simplesmente para arrancar o sorriso do nosso rosto. Simplesmente para roubar a nossa alegria, a nossa felicidade. Então nós devemos entender que existem pessoas de todos os tipos
E as pessoas agem de todas as formas. E nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Na teoria, a palavra fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas na prática, isso não acontece. Nós sabemos que isso não acontece. E quando nós magoamos alguém, muitas vezes essa ferida fica dentro do coração das pessoas por dias, por meses, em alguns casos por anos, por décadas. Eu aconselho pessoas que sofrem por décadas. Eu aconselho pessoas que sofrem por pessoas que magoaram elas e que já até morreram. A pessoa que magoou ela já está morta, não pode fazer mais nada para ninguém, já está sepultada. Mas essa pessoa ainda fica remoendo, fica relembrando. Então, nessa manhã eu quero passar para você que pessoas ferem, mas que pessoas também nos abençoam. Nós não podemos descartar nenhum tipo de pessoa, porque nós não sabemos de quem vai vir a bênção. Na lógica seria o sacerdote socorrer aquele homem caído. Na lógica seria o levita, aquele que louva a Deus no templo, socorrer aquele homem caído. Isso na lógica. Só que na prática quem socorreu aquele homem foi um estrangeiro. Então a ajuda, ela vai chegar até a sua casa, talvez de uma pessoa que você menos espere. Talvez você está aí triste, frustrado, porque os seus parentes não estão enxergando a tua luta, porque o teu pastor não está enxergando a tua luta, porque os irmãos da tua igreja não estão enxergando a tua luta, porque as pessoas do teu grupo, às vezes você tem um grupo, você formou um grupo de pessoas para vencer uma batalha. Mas o seu grupo não luta junto com você. Pelo contrário, existe alguém do seu grupo que está lutando contra você. Não se decepcione. Por isso a palavra fala que a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. A nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. Por isso ore todos os dias para que Deus levante pessoas para te abençoar. E quando essas pessoas forem levantadas por Deus para te abençoar, não seja ingrato. Não vire as costas para essas pessoas. Cuide dessas pessoas, valorize essas pessoas. Mas pastor, e aquelas que forem maldição na minha vida? Jesus nos ensina que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Evite os confrontos nas redes sociais. Evite as brigas nas redes sociais. E quando você for entrar em algum confronto, lembre desse ensinamento. Comece a responder as pessoas com perguntas. Você está falando isso, está questionando isso, mas o que você tem feito? Eu vejo tanta cobrança nas redes sociais, em cima de autoridades, as pessoas cobrando médicos, cobrando enfermeiros, cobrando pastores, padres, cobrando prefeitos, governadores, presidente. Mas o que essas pessoas têm feito? Eu vou encerrar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Se Jesus aparecesse na tua frente hoje e perguntasse para você, o que você tem feito para o próximo? O próximo é quem está no teu caminho, na tua jornada. O que você tem feito por ele? O que você tem feito pela tua família? Porque a palavra fala, eu sempre repito isso nas minhas pregações, que aquele que não ama os teus, principalmente os da tua casa, Paulo escreveu isso para Timóteo. Os que não amam os teus, principalmente os da tua casa, negou a fé e é pior que um infiel. Se Jesus sentasse hoje aí no sofá da tua casa e perguntasse para você o que você tem feito para o próximo, para as pessoas da tua rua, do teu bairro, o que você fez até hoje para a tua cidade, quantas pessoas você já ajudou na tua cidade, qual seria a sua resposta? Eu quero que você pense e responda essa pergunta. Feche os olhos. Pai,
No nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor meu Deus, por essa manhã. Eu agradeço ao Pai por eu estar aqui vivo, de pé, e estar aqui meditando na Tua palavra, Senhor meu Deus. Eu agradeço ao Pai por cada irmão, por cada irmã que assistir esse vídeo, ó Pai. E peço que o Senhor abençoe cada lar, cada lugar, Senhor meu Deus, que esse vídeo for aberto, que as pessoas ouvirem essas palavras, e que cada uma delas, Senhor meu Deus, venha pensar no próximo. Cada uma delas, Senhor meu Deus, venha pensar no que elas têm feito em suas vidas. Quais são as questões que elas ficam debatendo. Se elas têm sido bênção na vida de outras pessoas ou se elas têm sido maldição, ó Pai. Eu peço que o Senhor afaste todo o mal da nossa vida, que o Senhor arranque da nossa vida, ó Pai, todas as pessoas que tentam nos ferir, Senhor meu Deus, que tentam nos colocar para baixo, Senhor, e coloque na nossa vida, ó Pai, pessoas que nos abençoem. Mas também eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que nós também, Senhor meu Deus, venhamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Que nós venhamos repartir aquilo que o Senhor tem dado para nós, Senhor meu Deus. Que nós venhamos dar mais amor, que nós venhamos nos colocar mais no lugar do próximo, ó Pai. Que nós venhamos exercer mais, Senhor meu Deus, esse amor que o Senhor demonstrou por nós. É o que eu peço, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Que todos venham ter um bom domingo e uma boa semana, no nome de Jesus.